Fala, meu povo, estamos ao vivo. Começando mais uma live aqui no nosso Instagram. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo ou não? Pega esse link aí, ó. Aperta nesse aviãozinho aqui, ó, e vamos compartilhar a nossa live. Bora subir a nossa live aqui pra gente poder começar. Sejam muito bem-vindos, Fernanda. Tá dizendo a paz, Fernanda. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Pega esse aviãozinho aí, ó. Deixa eu mandar aqui. Chamando a galera para participar da nossa live de hoje. Como é que vocês estão? Tudo certo ou não? Tudo tranquilo? Você que está ao vivo comigo, seja muito bem-vindo. Você que já compartilhou, escreve aí eu compartilhei para eu saber que você já compartilhou e tá enganjado com a gente aqui, né? Vamos que vamos. Hoje eu quero falar com você. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui pra gente poder começar a nossa live. Deixa eu mandar aqui. Você já compartilhou? Pega o link aí, ó. Vamos compartilhar igual eu tô fazendo aqui agora. Vamos que vamos. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre você de fato destravar a sua vida. Esses dias eu tenho falado aqui no meu Instagram sobre nós identificarmos alguns bloqueios, identificarmos aquilo que de fato tem travado a nossa vida. Eu fiz uma enquete aqui esses dias e a maioria das pessoas falaram que carregam bloqueios na área espiritual. Fala pra mim, você carrega algum bloqueio na sua vida? Você sente alguma área travada na sua vida? Coloca aqui nos comentários, deixa eu ver. Comenta aí, deixa eu ver. Você sente alguma área travada da sua vida? Você percebe que tem algo travado na sua vida ou não? Uma das grandes coisas que a gente precisa entender é que nós fomos feitos para avançar, para prosperar, para crescer, para multiplicar. Uma das coisas mais poderosas da Escritura é o texto de Gênesis, capítulo 1, que é o texto da criação. E a Bíblia ela deixa bem clara qual que é o propósito de Deus para o homem. A Bíblia diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E após isso o texto diz o seguinte, domine ele, governe. Preste atenção nisso aqui. O homem foi feito
para crescer, para prosperar e para governar sobre todas as coisas. Você consegue escrever isso para mim aí? Escreve nos comentários aqui, ó. Eu nasci para governar e para prosperar. Escreve no chat aí. Eu nasci para governar e para prosperar. Consegue escrever isso aí ou não? Escreve aí. Eu nasci para governar e para prosperar. Por que você precisa entender isso? Porque aonde começa o bloqueio na nossa vida? Na falta de entendimento. Por que muitas pessoas estão travadas? Por que muitas pessoas estão vivendo uma vida mirrada, que não conseguem avançar, que não conseguem crescer? Primeiro ponto, eu preciso que você anote isso, eu preciso que você guarde isso. Primeiro ponto que faz uma pessoa viver travada, primeira coisa, é a falta de conhecimento. Então, por isso que eu tô te falando, ó, pega aqui, ó, pega esse aviãozinho aqui, compartilha pra gente começar a nossa live de hoje. Aperta esse coraçãozinho aí pra gente subir essa live e vamos que vamos. Enquanto você vai fazendo isso, só vou aqui pegar um negócio e eu já venho, tá? Rapidinho e eu já venho. Pega o aviãozinho aí, ó, compartilha aí, manda pra pelo menos umas 5 pessoas aqui do seu Instagram e vai apertando esse coraçãozinho aí pra gente poder subir a nossa live. Fechou? Já volto, só um minutinho e já volto. Já compartilhou aí ou não? Se você já compartilhou, escreve eu já compartilhei. Pra saber que você tá comigo aqui, ó. Ó, a Fernanda tá falando aqui, ó. Sentimental e financeira. Eu nasci para governar e para prosperar. É isso aqui que a gente precisa entender, ó. Para que o homem foi criado? Para que o homem foi feito? Para isso aqui, ó. Para governar e para prosperar. Para que surgem os bloqueios? Qual que é o propósito do bloqueio? Te impedir de viver isso aqui. Todo bloqueio, não importa qual seja o seu bloqueio, todo bloqueio ele tem um propósito. Qual é o propósito? Impedir você de avançar, de governar, de prosperar. Por que você precisa cair para dentro de você e de fato se desbloquear? Porque senão você não vai viver o seu propósito. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você? Governo e prosperidade. Você está pegando isso ou não? Você está entendendo isso ou não? Então vamos lá. O que me impede de avançar? O que me impede de prosperar? São os meus bloqueios. Como que surgem os bloqueios? Primeira coisa, anote aí, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Teve uma pessoa que ela comentou nos meus stories, e ela falou o seguinte, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas o que eu tenho visto é que eu tenho vários bloqueios da minha vida. Fala pra mim aqui, ó, quem nunca tinha ouvido falar sobre bloqueios? Escreve aqui. Quem nunca tinha ouvido falar sobre bloqueios, assim, foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso? Escreve aqui, deixa eu ver. Se você nunca ouviu falar sobre bloqueios antes, escreve aqui pra mim. Ó, a Cindy tá por aqui. Cindy, você tá na live aí, Cindy?
Cadê a Cindy? A Cindy tá na live, hein? Quer entrar ao vivo aqui, Cindy, pra gente conversar um pouquinho? Quero conversar com vocês hoje. Eu quero te ajudar de fato a você destravar. Eu não tô aqui pra argumentar com você, eu não tô aqui pra enganar você, eu tô aqui pra ajudar você. Teve uma pessoa que ela perguntou também pra mim essa semana, qual era o bloqueio dela. E eu fui bem sincero. O que eu falei? Falei para ela que nós precisamos mapear. Não posso falar assim para você, é isso. A gente precisa entender o que está acontecendo, qual que é a circunstância. Eu sabia que tinha bloqueios, mas não imaginava o quanto isso me atingia. A maioria das pessoas. Por que as pessoas vivem uma vida travada? Primeira coisa, por falta de conhecimento. Aprende uma coisa, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Se você não conhece, se você não tem conhecimento, você está vivendo abaixo do... Agora, qual que é o problema? As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não ensinam sobre isso. Eu sabia. O que não sei é como romper nessas áreas. Nós vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Ó, pega esse aviãozinho aí, vamos subir essa live. Para você que tá chegando agora aí, aperta esse coraçãozinho aí. Aperta esse coraçãozinho aí. E vamos subir essa live. Fala comigo, Cindy. Fernanda, vamos entrar ao vivo aqui pra gente identificar isso aí? Você topa entrar ao vivo aí? Eu quero conversar com vocês. Quem topa entrar ao vivo aí pra gente conversar? Tô fazendo janta e ouvindo. Vamos lá, uai. Dá nada não, vamos participar aí. Vamos ajudar essa galera aí. Vamos lá, quem topa entrar ao vivo comigo aí pra gente mapear isso aí? Rony Max na área. Tamo junto. Existem 3 níveis de bloqueios que você precisa entender e precisa identificar. Primeiro nível é o nível mental. Qual que é o nível mental? O nível mental é o nível das crenças. É o nível das crenças. É o nível das desculpas. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é poderoso demais. Ó, Fernando tá falando aí, estou costurando e te ouvindo. Hoje não. Tá vendo? A primeira coisa que a gente precisa resolver é isso. Cara, se eu quero de fato cair pra dentro, se eu quero de fato mudar a minha história, rapaz, não importa o que eu tô fazendo, eu preciso cair pra dentro. Perdeu a chance, rapaz, de ter uma consulta aqui de graça, olha só. Vamos lá, ué. Primeiro nível de bloqueio é o nível mental, é o nível das crenças. Por que muitas pessoas estão com a vida amarrada? Porque elas estão no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? O nível das crenças. Pessoas que carregam crenças erradas viverão uma vida travada. Fala pra mim, quais são as crenças que você carrega sobre você? Por exemplo, eu vi aqui que teve gente que falou sobre vida sentimental. Quais são as crenças que você carrega sobre essa área da sua vida? Quais são as crenças? Por exemplo, foi essa semana, foi semana passada, eu não sei. Eu estava conversando com uma pessoa e o que ela falou é que ela estava com esse bloqueio na vida dela,
na área sentimental. E aí a gente conversando, mapeando, o problema dela eram dois. Ela estava bloqueada no nível 1 e no nível 2. O nível 1 é da crença. Ela estava sendo bloqueada por causa da crença errada que ela tinha sobre relacionamentos. Então, ela estava tendo a oportunidade de crescer nessa área, de ser amada por alguém, de ser correspondida por alguém. O problema é as crenças dela impediam ela de dar o próximo passo, de aceitar ser amada. Preste atenção, tem muita gente que está sofrendo na vida sentimental é porque carregam crenças erradas sobre relacionamentos. Por exemplo, se você procura a pessoa perfeita, isso é uma crença errada, você nunca vai achar ela. Se você procura alguém que gabarite os seus requisitos, você não vai encontrar essa pessoa. Preste atenção, a pessoa perfeita que você está procurando, ela só existe na sua cabeça. Se você está procurando um trabalho perfeito, se você está procurando uma oportunidade perfeita, preste atenção nisso aqui. Tem muita gente que está sofrendo na vida financeira porque está esperando o momento certo de agir. O momento certo não existe. Não, na hora certa tudo vai dar certo. Isso é bloqueio mental, isso são crenças erradas. Cara, você quer ver eu ficar pilhado é quando a pessoa fala pra mim assim, ó, vai dar certo. Na hora certa, tudo vai dar certo. Não vai, cara, não vai. Por quê? Porque isso é um bloqueio que você está carregando. Isso é uma crença errada que você está carregando. Você está esperando as coisas acontecerem e as coisas não acontecem. Elas são motivadas, elas são criadas pelas suas decisões. A pessoa certa não existe, o tempo certo não existe, a oportunidade certa não existe. O que existe? Posicionamento. Só que quem carrega bloqueios mentais, crenças erradas, nunca se posicionam. Fiz o desbloqueio paterno, tudo mudou. Vida sentimental, no meu trabalho, eu estou progredindo demais. Pois é, mas eu quero que você fale aqui para as pessoas verem que não é mentira, que é verdade, mas você não quer falar, você fica dando desculpa. Eu achava que Deus ia mudar minha história quando Ele quisesse. Eu ouvi isso hoje, cara. Eu ouvi isso hoje de uma pessoa. A pessoa ela disse assim, não, eu vou conseguir sozinha, Deus vai me ajudar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, não vai. Não vai. Por quê? Porque você carrega uma crença errada. Você está bloqueado no primeiro nível, o nível mental, o nível das crenças. Se você não resolver isso, nem se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Tem uma pessoa que falou para mim, não, mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Sim, Deus pode fazer o que Ele quiser. Inclusive não te ajudar naquilo que você tem que fazer. Deus é o Deus do impossível, mas as coisas possíveis são de responsabilidade sua. Não, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Deus é o Deus do impossível, mas as coisas possíveis são de responsabilidade sua. É da responsabilidade de Deus te desbloquear. Existe conhecimento para isso. Existem pessoas para isso. Não é da responsabilidade de Deus mudar as suas crenças erradas ou preste atenção nisso aqui. Não é da responsabilidade de Deus ultrapassar as suas crenças. Se você tem crenças que te bloqueiam, se você tem bloqueios que te impedem de avançar, Deus não pode ultrapassar o seu limite. Escreve aqui ó, nos comentários aqui, isso aqui é muito doido. Escreve aqui nos comentários, o meu bloqueio é um limite. Escreve isso aí. O meu bloqueio é um limite. Você só cresce, você só prospera até onde o seu limite deixa. E qual é o seu limite? O seu bloqueio.
Se você tem crenças erradas, seu limite são as suas crenças. Por exemplo, teve uma pessoa que ela falou assim, eu faço tudo para os outros e dá certo. Mas quando eu faço para mim, não dá certo. Não dá certo. Projeto dos outros, eu ajudo, dá certo, as pessoas prosperam, crescem. Mas quando é para fazer para mim, eu não dou conta. Quem já passou por isso aí? Você que tem problema financeiro, fala a verdade. Quando você ajuda os outros, eles prosperam. Mas quando é com você, você não prospera. Você está nessa situação? Você está nessa situação? Aí o que eu falei para ela? Eu mandei para ela o seguinte, perguntei para ela, você acredita que as coisas podem dar certo para você? Sabe o que ela respondeu para mim? Essa é uma pergunta difícil. Pronto, cara. Se é uma pergunta difícil de você responder, é porque você já está mostrando o seu bloqueio. Ela não acredita que é possível que as coisas dê certo para ela. Logo, o meu bloqueio é um limite. Se eu acredito que as coisas não podem dar certo para mim, eu posso trabalhar igual cavalo. Eu posso tentar do jeito que eu quiser. Pode vir o maior treinador do mundo para me ajudar. Eu não vou dar certo. Porque esse é o meu limite. O meu bloqueio é o meu limite. Você está entendendo isso aqui ou não? Uma outra pessoa, tô te falando de casos aqui, cara, casos reais, que eu lido com eles todos os dias. Teve uma pessoa que ela falou para mim assim, ó, o meu bloqueio é medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas. Aí o que eu falei para ela? Eu falei para ela, isso aí é um bloqueio de necessidade de aprovação. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte? Você quer ajuda? Quero. Então vamos lá. Tal dia nós vamos fazer um evento, nós vamos estar lá, vai estar uma galera lá. Esteja no evento que eu vou te ajudar a desbloquear lá. Vamos embora? Sabe o que ele falou para mim? A pessoa falou o seguinte, eu vou ver se fulano permite eu ir. Cara, preste atenção nisso. O problema da pessoa é bloqueio dela, necessidade de aprovação. Eu falei pra ela, eu vou te ajudar a desbloquear, vamos cair pra dentro. Sabe o que ela falou pra mim? Eu vou consultar pra ver se fulano deixa eu me desbloquear. O seu bloqueio é o seu limite, cara. Você precisa se posicionar. Pergunta pra mim se a pessoa foi. Pergunta pra mim se ela se desbloqueou. É claro que não. É claro que não. Por quê? Por causa da crença desgraçada que ela carrega. Só que na hora de cair pra dentro ela não quer. Isso é muito doido. Olha isso aqui, ó. Você que tá assistindo aí, pega esse aviãozinho aí, ó. Compartilha esse negócio aí. Toda vez que eu ajudei alguém, até mesmo na mesma área que eu atuava, a pessoa crescia, mas eu ficava no mesmo lugar. Por quê? Primeiro nível de bloqueio. Crença errada. Sobre o quê? Sobre quem eu sou. Sobre o que eu mereço. Você está entendendo ou não? Tem uma pessoa que perguntou para mim nos stories que eu postei, e ela falou assim, eu sei que a intenção foi de sacanear, de pressionar, mas cara, pode perguntar o que você quiser, não tem problema não. A pessoa perguntou assim, ó, quais são os bloqueios que você identificou? Funcionou? Resolveu? Eu não tenho medo de falar. Ó, vou te dar alguns bloqueios aqui que eu carregava até esses dias atrás e que eu resolvi na minha vida. Primeiro bloqueio que eu resolvi, bloqueio de autoimagem. O que é bloqueio de autoimagem? Quando eu não sei, eu não me enxergo como eu deveria.
Vocês que estão aqui na live, vocês que estão assistindo agora, vou te falar, você tem bloqueio de autoimagem. Você se vê menor do que você é, você não entende a capacidade que você carrega, você não sabe qual é o seu lugar no mundo, você não sabe como você deve ser tratado, como você deve tratar as pessoas, você tem bloqueio de autoimagem. Eu falo isso porque eu já tive. Eu sei quando alguém tem, porque eu já tive. Semana passada nós tivemos o desbloqueio lá na... Foi semana passada, nós tivemos na quarta-feira. E a pessoa tava falando, o meu problema é isso e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei pra ela, o seu bloqueio é de autoimagem. Pessoas que sempre ficam dando desculpas. Pessoas que sempre ficam empurrando as coisas. Pessoas que ajudam os outros, mas não conseguem ajudar a si mesmas. São pessoas com bloqueio de autoimagem. Fala pra mim, você tem bloqueio de autoimagem? Escreve aqui, deixa eu ver. Eu falo do desbloqueio para as pessoas, mas nem todos querem. Eles acham que Deus veio e mudou completamente. Claro, mudou mesmo a vida de quem se posicionou. Isso é uma besteira tão grande que as pessoas, que a religião coloca na cabeça da gente. Ai, Jesus resolveu tudo. Pois é, Jesus resolveu tudo, esqueceu a sua vida, né? Oh, que triste. Mesma coisa que você fala, não, Jesus levou sobre si as nossas maldições. Pois é, levou de todo mundo e esqueceu a sua, né? Essa vida amarrada, essa vida travada, a sua Jesus esqueceu. Você precisa entender uma coisa. Jesus fez tudo para você ter acesso, para você ter direito, para você ter conhecimento. Mas ele não vai tomar a posição por você. Ele não vai tomar a decisão por você. Ele não vai cair para dentro por você. Isso é você que tem que fazer. Um outro bloqueio também que eu falei. Que eu carregava. Que eu resolvi. Que a pessoa perguntou. Você resolveu? Eu resolvi, meu filho. Deu certo? Deu certo. Escassez. Vê se você identifica nisso aqui. O que é um bloqueio de escassez? Existem dois tipos. Primeiro tipo é a pessoa que trabalha, mas não consegue ter dinheiro. Ela trabalha, ela dá duro, ela faz de tudo, mas ela não consegue ter dinheiro. Por quê? Porque ela tem um bloqueio de escassez. Pode ser no nível 1, que é o nível mental, nível das crenças. Pode ser no nível 2, que é o nível emocional. Pode ser no nível 3, que é no nível espiritual. Mas a pessoa que não consegue ter dinheiro, ela tem um bloqueio. Tem gente que trabalha, tem gente que tem capacidade, mas não consegue ter dinheiro. Aprende uma coisa, dinheiro é recompensa, dinheiro é papel. Se você trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia e não tem dinheiro, você está bloqueado na sua vida financeira. Você está entendendo isso aqui ou não? Tem gente que acorda de madrugada e vai dormir tarde da noite e não consegue ter dinheiro. Cara, você tá bloqueado e você não tá vendo. Então, o primeiro nível do bloqueio de escassez na área financeira é eu não tenho dinheiro. Segundo ponto dentro desse mesmo bloqueio é a pessoa que tem dinheiro, mas ela não consegue crescer financeiramente. São duas coisas diferentes. O primeiro exemplo que eu te dei são pessoas que não conseguem ter o dinheiro. O segundo são pessoas que até têm o dinheiro, mas não conseguem manter e nem multiplicar esse dinheiro. Por quê? Porque também tem um bloqueio. E é o mesmo bloqueio, bloqueio de escassez. A diferença é no nível das crenças,
É no nível emocional ou é no nível espiritual? Eu tenho medo de magoar as pessoas. É o quê? Necessidade de aprovação. É a vontade de querer agradar todo mundo. Isso é um bloqueio de necessidade de aprovação. Ó, medo de ser rejeitado, medo de magoar as pessoas, medo das pessoas não concordarem, das pessoas não gostarem. É tudo o mesmo bloqueio. Necessidade de aprovação. Ó a Lília. Lília tá na área. Fala, Lília. Como é que você tá? Tudo certo? Uma outra pessoa, ela comentou nos stories, lá na caixinha de perguntas, ela falou o seguinte: eu trabalho muito, mas eu não consigo ter dinheiro. O que que é? Bloqueio de escassez. Um bloqueio de escassez, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela ganha bem, mas ela não consegue crescer. Ela tem um bom salário, mas ela vive na miséria, ela não consegue crescer, ela não consegue avançar. Por quê? Por causa de bloqueio. Por causa de bloqueio. Só que aí o que acontece? Quando eu falo para a pessoa, vamos resolver? Vamos tratar isso? Vamos identificar isso? A pessoa não quer. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada. Não vou fazer nada. Ó, eu não tenho dinheiro. Tudo que eu faço pelos outros prospera. E sou sempre traída e deixada de lado. Primeiro, bloqueio de autoimagem. Segundo, bloqueio de escassez. Por que autoimagem? Por causa da traição. Preste atenção nisso aqui. Pessoas que são mal resolvidas consigo mesma sempre vão atrair a traição. Parece o trem mais louco do mundo. E é verdade. Quando você tem a sua autoimagem desconfigurada, quando você tem a sua força vital negativa, quando a sua energia mental ela é bloqueada, você atrai desgraça para a sua vida. E aí, se você já tem um bloqueio financeiro, toda essa energia negativa vai cair para dentro daquilo. Aí as pessoas vão trair você, as pessoas vão te passar para trás, as pessoas vão começar a mentir para você. E é muito doido, por quê? Porque você quer ajudar todo mundo, mas a energia que você está transmitindo não é essa. A energia que você está transmitindo é: eu não tenho potencial. Alguém me traia, por favor. Alguém me passa para trás, por favor, senão eu vou prosperar. Alguém me derruba. Aí vem alguém e te derruba. Isso é um trem maluco que você já vai ouvir na sua vida. O problema é: toda semana eu tô tratando alguém assim. Ai, não sei, do nada. Que nada, meu amigo, nada acontece do nada. Tudo é sobre energia. Você tá pegando, não? Você tá pegando aí? Fala comigo. Qual que são os dois maiores bloqueios que as pessoas carregam? Os dois maiores bloqueios. Primeiro, autoimagem. Autoimagem. O jeito que ela se vê. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua autoimagem está desconfigurada, tudo à sua volta está desconfigurado. Se você tem um bloqueio de autoimagem, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você não consegue avançar. Se você tem bloqueio de autoimagem, você pode trabalhar 24 horas por dia, você não vai prosperar. Se você tem bloqueio de autoimagem, você pode ter o príncipe do seu lado, você pode ter a melhor pessoa do mundo do seu lado, você vai se sentir inseguro, você não vai se sentir amado.
A maioria, deixa eu te falar uma coisa, a maioria das crises, dos relacionamentos, são por pessoas com autoimagem desconfigurada, pessoas com bloqueio de autoimagem. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Um outro bloqueio. Bloqueio de paternidade. Bloqueio de paternidade. O que é o bloqueio de paternidade? É quando você não tem um bom relacionamento com uma figura paterna ou com uma figura materna. Aí você fala assim, não, mas preste atenção. O bloqueio de quando eu vou falar sobre paternidade, a primeira coisa que o seu cérebro quer fazer é defender os seus pais. Você precisa entender uma coisa. As pessoas são responsáveis pelos nossos bloqueios. São elas que nos bloqueiam. Mas a culpa não é delas. Preste atenção nisso aqui. As pessoas nos bloqueiam, mas a culpa não é delas. Sabe por quê? Porque o problema do bloqueio é a pessoa fez, mas quem alimentou fomos nós. Preste atenção, por exemplo. A Fernanda está perguntando, e o que leva a termos esse bloqueio de autoimagem? A sua criação. Como você foi criada. Como foi desenvolvida. Como foi desenvolvida a sua infância. Aí você fala pra mim, mas meu pai deu o melhor que ele podia. E ninguém tá falando mal deles. Ninguém tá falando mal das pessoas que te criaram, mas eu tô te falando. A culpa não é delas, mas elas te bloquearam. Mas só que se você não se posicionar, a culpa vai ser sua por não se desbloquear. Eu carreguei por muitos anos o bloqueio de paternidade. Muitos anos. Autoimagem, nossa. Autoimagem, Jesus Cristo. Muitos anos. Só que aí acontece isso que a Cindy acabou de falar aqui, ó. Essa doeu demais em mim, mas foi libertador. É isso, cara. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, eu tenho bloqueio? Beleza, me ajuda? Te ajudo. Vamos desbloquear? Vambora. Vamos cair pra dentro? Vambora. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Cair pra dentro, Zé. Cair pra dentro. Aí vamos orar. Que orar? Tem gente que tá morrendo de tanta oração e a vida não rompe. Tem gente que passa a semana inteira dentro da igreja. A pessoa é linda, a fé dela é maravilhosa, sabe? A devoção dela. Deixa eu te falar, mas aprende uma coisa. Tem coisa que é você que precisa fazer. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Onde que está o bloqueio na Bíblia? Quem já pensou nisso? Quem já pensou nisso? Depois me deu até febre. É isso aí. Quebra o pau. Tô te esperando ao vivo aqui. Não vai ter um corajoso nessa live para falar ao vivo comigo aqui? Vocês são tão bloqueados desse jeito. Vocês são bloqueados nesse ponto de não ter coragem de falar comigo na live. Nossa, que triste, né? Vamos destravar, ué. Qual que é a pergunta que as pessoas sempre me fazem? Onde está Deus nisso? Quem aí já pensou nessa? Fala pra mim aí. Você já pensou nessa pergunta ou não? Vamos ver se você tem coragem de me falar aqui. O cara me chamou de bloqueado ao vivo, eu tive que entrar. Não, moço, eu chamei 3 pessoas aqui, velho, ninguém aceitou. É, doida, é. Olha a Lília, olha aí. Kainan, onde que tá bloqueio na Bíblia? Nunca parei pra pensar nisso não, hein? Ainda mais por ser emocional, assim, não
não lembro de ter refletido sobre isso na Bíblia, não. Todo mundo me faz essa pergunta. Tem uma pessoa lá do Ceará, não, Ceará não, lá da Bahia, me perguntou onde que tá. Assim, eu penso em ser grosso, mas eu tô tratando isso. Mas assim, Onde que tá bloqueio na Bíblia? No mesmo lugar que tá cérebro. Onde que tá cérebro na Bíblia? em lugar nenhum. Lugar nenhum. E é por isso que vai ter que parar de usar o seu? Não, pelo contrário. Gente, pelo amor de Deus, cara. É isso que eu ia dizer, né? Porque assim, a Bíblia ela trata muito o teu espiritual, mas na parte da alma ela não vai te tratar. Ela entende que as pessoas estão resolvidas com a alma, né? Mas quando chega na prática a gente não sabe. É aquele negócio, a gente precisa alinhar a nossa alma para a gente conseguir fazer ali o vínculo do espírito, deixar o espírito controlar. Na verdade, tudo isso são desculpas, né? As pessoas começam a criar desculpas. Igual teve uma pessoa que falou: eu vou orar e Jesus vai me desbloquear. Vai lá, velho, vai na fé, fica aí, velho. É isso aí, ele vai descer do céu, vai se materializar em Vai. carne para você e vai te desbloquear, com certeza. Qual foi o desbloqueio que você fez assim que mais mudou a sua vida? Cara, procrastinação. A Lília tá perguntando ali como que faz para participar. Pera que eu vou te mandar agora aí. Quero ver se você vai participar. Foi tanto a descoberta para mim desse bloqueio de procrastinação, porque assim, aquele negócio, né? O bloqueio, ele tem características, ele tem a pessoa, tem um lugar, tem um sentimento. E, tipo assim, para mim foi uma situação que tinha sido besta, entendeu? Que foi um feedback no serviço. Simplesmente um feedback. Foi o primeiro feedback que eu recebi? Foi, mas ok, tudo certo, passou. Para mim, eu estava resolvido por aquilo. É interessante você falar isso aí. Uma outra pessoa, ela perguntou para mim assim, ó, por que precisa ter um acompanhamento para fazer o desbloqueio? Gente, parece ser burro, velho. Só faz o que eu tô falando. Caramba, você sabia desse bloqueio? Sabia não. Sabia não. Você sabia desse acontecimento? Sabia. Então, como que juntou os dois? Quando você começou a falar sobre a questão de chefe, começou a citar algumas coisas assim sobre serviço que poderiam te bloquear, isso e tal e aquilo, e eu fui buscando no cérebro e tal, serviço e coisa, e procrastinação, eu, cara, aqui, ó, é isso aqui. Ou seja, é preciso um mapeamento, é preciso, não é, minha vida tá travada aqui, resolve. Não é assim. É aquele negócio, né? Um direcionamento. Mas para o direcionamento funcionar, a gente precisa cair para dentro. Senão fica igual esses caras do marketing digital aí, ganha 50 mil em 3 dias. Como? Achei massa o outro aqui. Se você está ganhando somente de 5 a 10 mil reais por mês, você está trabalhando errado. Eu, rapaz. É uns trem esquisitos. Ó, assim, a gente tá falando que tava com vergonha. Pega a vergonha, passa na cara aí que nós vamos entrar agora, hein, Cid? Se você me recusar, você vai ver. Mas volta a falar do bloqueio aí. Cara, procrastinação. E aí foi um feedback no serviço. Só para me explicar. Eu tinha recém-entrado na empresa e eu tava no pique. Eu tava no pique de fazer tudo. Então, assim, eu resolvia as demandas do meu setor e comecei a ir para os outros setores. Eu, não, moço, deixa eu te ajudar. O que é que você não está conseguindo resolver? Vem cá, deixa eu te ajudar. E fui fazendo. Aí foi chegar pro meu chefe que eu tava querendo abraçar o mundo com as mãos, que eu tava querendo ser chefe de todo mundo e resolver tudo. Aí meu chefe virou para mim e ele disse: Kainan, faz o teu. Se ficou sem nada para fazer, fala comigo, mas fica de boa. Agora, é um trem extraordinário? Não. Quantas pessoas passam por isso todos os dias e nem sabem que estão sendo bloqueadas? Exatamente. E assim, foi um sentimento de frustração tão grande, sabe? Porque aquele negócio, todo mundo, o direcionamento que eu recebia sobre o serviço é proatividade. Você tem que ser proativo. No momento que eu fui proativo, meu chefe me fala: não, Kainan, faz só o seu, não precisa fazer isso não. Cara, foi uma frustração que eu mesmo...
A partir dali, o que aconteceu? A partir dali eu comecei a mal conseguir entregar o meu. Porque eu deixava. Ou seja, muita coisa para fazer. Exatamente, eu deixando para depois, eu deixando para depois. 300 e-mail para responder, 300 coisas para fazer, eu tava lá na sala do TI tomando um café. Vamos lá, você que está ao vivo aí, fala para mim aí. Você é aquela pessoa que tem um monte de coisa para fazer, mas sempre deixa para depois? Escreve aí, deixa eu ver. E aí, cara, como é que foi o desbloqueio? Cara, foi um chororô, um ódio. E, assim, xinguei muito aquele chefe, hein, cara. Xinguei muito aquele chefe. Eu, sinceramente, fiquei bem chateado na hora. E aí, depois, né, quando você explica sobre a questão de não ser a pessoa, que eu vim entender que eu tinha uma imagem horrível dele. Eu cheguei a falar isso para algumas pessoas, que eu nunca indicaria aquele cara para uma outra empresa, porque ele era um chefe horrível. Sendo que era simplesmente um bloqueio meu. Não foi maravilhoso em muitas áreas, mas naquilo foi lá e eu fiquei extremamente decepcionado ali, com o sentimento de frustração, coloquei 300 sentimentos em cima ali, comecei a fazer um bocado de coisa e criar tanta coisa na minha cabeça e só me travando naquilo. E aí na hora ali foi aquele negócio, né, ativação do ódio dentro de mim e de lá pra cá tem muita coisa que eu não quero fazer, cara, mas a frase que eu pego pra mim se você quer chegar onde você deseja, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, onde você quer. Então chega naquela Uhum, incógnita, né? Para eu chegar onde eu quero, eu preciso fazer o que eu não quero. Então é isso meu alvo sim. nos últimos tempos. Resolveu? Rapaz, resolveu bastante. O restante foi posicionamento diário. Por exemplo, o que você falaria para a Poliana que está falando aí? Eu faço muito isso às vezes, acabo deixando para depois. Acho que três coisas são importantes, né? A primeira coisa é identificar o momento chave que ocasionou isso e resolver, fazer o desbloqueio real, porque realmente te dá te cria uma nova linha no teu cérebro, te cria um novo jeito de encarar essas coisas. Segundo, comemorar os pequenos resultados, cada conquista que você fizer, comemora pra caramba, porque teu cérebro vai entendendo que conquistar novas coisas, que fazer aquilo te gera prazer, então no momento que gera endorfina pro teu cérebro, ele te motiva a fazer mais coisas, você para de procrastinar, porque na hora que você consegue fazer uma coisa, você comemora, ele fica feliz, você vai gerando felicidade, você vai progredindo. E terceiro é posicionamento. Para você conseguir fazer esses dois, você precisa estar disposto a fazer isso. Não é simplesmente o momento do desbloqueio, mas é o desbloquear e aprender a viver isso diariamente. Aprender a cair para dentro e não deixar se bloquear de novo na mesma coisa. Porque muitas vezes o nosso dia a dia está cheio de pessoas, cheio de, de drives, pessoas com coisas, com mentalidades erradas que estão buscando cravar a gente. Nem é porque eles querem, mas é por conta da mentalidade deles. Eles viveram aquilo Sim. e eles reproduzem aquilo. Aquele negócio, a gente já vi tanta gente criticando o papagaio que repete aquilo que os outros falam, mas na verdade é que a gente faz isso a vida toda e se a gente não tomar consciência e se posicionar, é isso que a gente vai fazer o resto da vida. É o que eu acabei de falar. As pessoas nos bloqueiam, mas a culpa não é delas. Exatamente. Agora, a culpa vai ser minha se eu souber disso e não me desbloquear. Exatamente. Vai lá, Kainan. Quem que você chama aí? Você escolhe para ser o próximo aqui, a Cindy ou a Lília? Ah, rapaz, eu acho que a Cindy tinha que compartilhar a vivência dela, hein? A Linda é Ah, massa, mas a Cindy também. vou chamar as duas aqui, né? Vamos ver se tem coragem, né? Obrigado por ter entrado aí. Nós estamos aqui. Próxima vez, se me chamar de bloqueado, eu entro de novo. E eu tô escutando, quase Vamos que eu ver. entrei também. Vamos ver se vai ter alguém que vai ter coragem agora. Desafiador, hein? É não, Zana? Né? Desafiador você, né não? Eu falei, Aí, nossa, esse então. cara tá muito afrontoso, vou ter que entrar nessa live, não é possível. Tem que ser assim, senão não sai do lugar, Eu né? só não entrei porque o Kainan entrou primeiro. Na hora que eu ia pegar o celular, eu escutei. Eu falei, ah, tá bom. Valeu, obrigado. Tamo junto. Deixa eu ver outra aqui.
Tô falando pra você, rapaz, os trem funcionam. Você só precisa ter coragem de cair pra dentro. Cindy, assim, aceita logo esse negócio aí, para de moagem. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, ela recusou, gente, só para vocês ficarem cientes, ela recusou. Aí você passa vergonha na frente da Poliana, falando para ela te defender aí, mas você acabou de passar vergonha na frente dela, ó. Aí fica difícil, aí. Preste atenção. Interessante do que o Kainan falou aí foi sobre a questão do posicionamento. Não tem como. Se você não se posicionar, não tem como você se destravar. Não tem como. Se você não se posicionar, se você não tomar a decisão, não tem como. E aqui eu vou te ensinar uma coisa agora que eu preciso que você guarde isso aqui. As grandes mudanças começam nas pequenas decisões. As grandes mudanças, a transformação poderosa, ela começa em pequenas decisões. Se você sempre ficar deixando para depois, se você nunca se posicionar, se você não cair para dentro, se você não pagar o preço de realmente se expor para se resolver, não tem como. Não tem como. Tem gente que me ouve falando sobre isso e fala assim, pô, então vamos lá. Aí na hora que eu falo assim, então vamos cair para dentro, vamos resolver, a pessoa não quer. Por quê? Porque ela não está afim de se posicionar. Olha, a Poliana está perguntando, como assim você recusa, assim? De como? Pois é. Escreve essa frase aí. Escreve essa frase nos comentários aí. Grandes mudanças vêm de pequenas decisões. Ela recusou, Poliana, ela recusou. A grande transformação que você precisa, ela não vai acontecer se você não tomar as pequenas decisões. Escreve isso nos comentários aí. E nós vamos encerrar essa live de hoje, já que você não quer falar comigo ao vivo aqui. Isso é poderoso, cara. Olha a Elisângela. Elisângela tá aí. Fala, Elisângela. Grandes mudanças vêm de pequenas decisões. Elisângela também tá chegando agora, né, Elisângela? Como é que tá sendo para você esse tempo aí? Quer falar comigo ao vivo aqui, Elisângela? Dá um show nesse povo aqui, porque esse povo aqui tá tudo covarde, tudo travado. Sabe o que é mais doido? Igual aquilo que eu falei. Parece ser uma coisa boba, né? Eu acabei de falar para você sobre o cérebro. Tem gente que fica falando, ah, mas onde que tá isso? E não sei o que, e não sei o que. Testa, mano. Para de dar desculpas e testa. Ô, Elisa, você podia ter falado um monte de coisa, mas você vem falar pra mim que você tem vergonha na live do Destravar. É sério essa desculpa? Meu Deus. Oh, quem de vocês aqui tem bloqueio de timidez? Fala pra mim aí. Olha ela aí. Eu sou tímida,
mais. Nessa live você vem falar pra mim que tem vergonha, aí você quebra, aí. Ai, mas eu sou, ai. É Aí, aquele negócio, aí você me atiçou, aí. eu tô lutando contra, como que fala? Perder o medo de falar, né? E aí, tá chegando agora? Tem um mês já? Um mês? É. Ah, não, eu acho que eu fui só e entrei. A primeira que eu fui foi. Eu fui em 3 só, mas. Foi o mês passado, aí. Tem um mês, vai fazer um Vai fazer mês um agora. mês. Como é que tá sendo? Tá bom. Tem coisas que eu tô conseguindo, né? E outras me confundem ainda. Igual eu tô, de vez em quando eu me sinto perdida em como começar, como fazer para me desbloquear em certa área que até sei fazer, mas aí vem a dúvida se eu tô fazendo certo, entendeu? Uhum. Ainda tô meio... Por isso que eu falo pra você que a timidez é essa, no caso de falar, com medo de não poder saber interpretar certinho o que eu quero dizer. O que você acha que assim é o seu maior... O que mais trava você? O medo de falar algo que não... Porque eu sempre fui muito cobrada assim em relação a às vezes falar algo que não tá dentro do contexto para falar. Às vezes falar algo nada a ver. Aí eu Uhum. fico com medo de errar, entendeu? Uhum. Às vezes eu mudo as palavras Tá do bem. sentimento só por isso. Uhum. E você já sofreu muito por isso? Ah, já. Já fui chamada diversas vezes a atenção. Na verdade, o que você tem é... igual eu falo, ninguém nasce tímido. As pessoas se tornam tímidas, né? Sim, E toda timidez, ela é fruto justamente disso, do medo de errar, do medo de não fazer o certo. sim, Só que, agora, olha que tem doido. Quanto mais você alimenta esse medo, mais você está travando no próprio medo. sim. Por exemplo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora Todos os medos. todos os medos. Então, se o verdadeiro amor lança fora o medo e eu tenho medo, então o meu problema está na minha autoimagem. Porque amor tem a ver com o jeito que eu me represento. Então, se eu tenho timidez, o meu primeiro bloqueio é de autoimagem. Meu Deus do céu. Por exemplo, nós falamos lá naquele dia lá sobre a persistência, né? Sim. Como é que foi para você aquilo lá? Nossa, aquele ali foi... Eu descobri que eu sou teimosa? Ah, foi muito bom. Mas assim, foi uma surpresa para você. Foi. Porque é igual eu Você falo pra sabia você. daquilo? Eu achava que por eu fazer o que eu fazia, eu tava sendo persistente e eu tava sendo era teimosa. E por ser teimosa, eu acabava machucando a mim mesma e eu não via. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Por ser teimosa, você se machucava muito? Demais. Muito, muito mesmo. E tem muita gente assim, eu tô persistindo, mas tá doendo. Então não tá persistindo, ela tá teimando. Olha, foi transformador, hein, aquele dia eu descobri isso aí, de verdade. E uma coisa tão simples, que é igual eu postei lá, o que eu escrevi, foi do coração mesmo que eu postei, né? Que você falou assim, parabéns pela coragem. Porque Uhum. em nenhum momento eu pensava assim, que era só teimosia mesmo. Eu achava que teimosia era uma coisa e persistência outra, mas eu tava juntando tudo num só. Uhum. Aí deu uma melhorada. E depois daquele processo lá, como é que foi? O que você viu que mudou? Nossa, eu fiquei... Eu tô me sentindo, de verdade, mais alegre, mais espontânea no trabalho, onde era o meu maior, que eu persistia no Mas caso, né? essa alegria é sem fuga. Hã? Essa alegria aí é sem fuga. Sem fuga. Muito bom mesmo. Foi assim, depois daquele dia, tá sendo extraordinário lá no serviço. Tô bem mesmo. Até em casa, tô Sem se machucar. sem se machucar.
tenho mais coragem de falar o que tem que ser falado. As colegas minhas dizem que eu tô ficando chata. Não, as pessoas, quando a gente começa nesse processo de transformação, as pessoas vão começar a nos rotular, né? Por quê? Porque quando a gente começa a vencer os nossos bloqueios, as pessoas começam a ter medo. Começa a ver a gente diferente, né? Sim, por quê? Porque toda pessoa que é bloqueada, ela tá abaixo do nível, então ela é uma pessoa inofensiva. E ela tá escondida atrás de algo que não é ela, né? Exatamente, e que não é real, né? Sim. Então, para você, mudou. Mudou bastante. Agora, igual eu tava falando com o Kainan aqui, tem gente que fala assim, a minha vida tá travada em tal área, então o que eu faço para resolver? Tem como descobrir primeiro de uma hora para outra? Não. Não tem como. O processo, ele é Por exemplo, devagar. a gente começou, nem tava falando sobre aquilo, Não. né? É necessário um acompanhamento, senão não tem como. Não é só você identificar a área e achar que vai resolver. Não. É preciso um mapeamento. Precisa. Muito. Por exemplo, hoje a sua perspectiva, a sua visão sobre as coisas mudou. Mudou. Encarei os fatos da teimosia. E em casa, já está tendo resultado disso? Já sim. Não tem como, né? É reflexo, né? Se resolveu no trabalho, resolve em casa. O reflexo da melhoria. Você chega em casa melhor, trata o marido e o filho melhor. Na verdade, não é nem o trabalho, né? Você, né? Você se resolveu. Isso, eu. Não o trabalho. Trabalho, eu falei, coloquei errado, né? O local, né? Então, ó, agora, já que você teve coragem, eu quero que você desafie aí a Lília, que a Lília estava falando que queria entrar, agora ela tá dando desculpa. Ah, então, e foi ela que me mandou o link, hein? Lília, entra aí. Olha aí. Entra aí, conversa com o Maico aí. Ó, você tá chegando agora, ela já tá aí na jogada faz tempo, mas dá um show nela agora. Fala pra ela, vai. Lília, cai pra dentro. Perde a Fica aí, ó, vai. Lisângela, obrigado, viu, por ter participado. De nada mais. Vamos ver se ela vai ter coragem de entrar aqui agora. Tranquilo. Pode contar comigo. Obrigado. Tô caindo pra dentro. Isso aí, vambora. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tá vendo aí, Lília? Vambora. Oi? Deixa eu tirar você aqui. Pois é. Tá vendo, gente? Se você não cair pra dentro, não resolve. Ó, a Cindy fica falando pros outros cair pra dentro, mas ela não entra, né, Cindy? Você toma jeito. Vira a câmera, mulher. Cadê você? Aí, ó. Eu tô limpando casa, viu? Ó, mulher trabalhadeira. O que você quer? Não, botaram pressão no você agora, Você hein? viu? E da Elisângela. A Elisângela falando que tá com vergonha. Não, ela não tem vergonha, ela não é tímida, tá? Né, não? Não, não é. Ah, mas você falava também que era. Você é? Sou, é. Não, mas o povo não concorda não, hein? Deixa eu falar, eu que mandei o link pra ela não tava, viu? Ah, é? Aham. Agora me fala uma coisa. Hum. Como é que tá sendo pra você esse processo aí? Tá sendo, como que fala? Tá sendo extraordinário, maravilhoso. Muito De tudo que aprendizado. De tudo que você aprendeu aqui, você já sabia dessas coisas ou não? Nem o texto, nada. Sabia? Nada. Só sabia que eu tinha que ser católica e pronto. Você deu uma travada, né? Quando você começou a identificar os bloqueios, né? Tava ficando louca. Mas ainda, assim, de tanta informação que eu não sabia e de repente veio aquele
aquele aprendizado tudo de coisas que eu não tinha conhecimento. Então, aquilo ali para mim foi um baque, assim, sabe? Não um baque ruim, né? Eu falo assim. De realidade, né? Isso. De coisas que eu achava que sabia que era certo e não era. A maioria das coisas não era daquele jeito que eu imaginava e que eu tinha aprendido. Principalmente da igreja. Qual que era, assim, a crença que você carregava, que você mudou e que começou a ter resultado? Tipo assim, que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tipo assim, é uma coisa que eu tinha, tipo assim, eu não ia mudar. Meu jeito era aquele. Eu acho que é uma crença bem forte, assim, que eu tinha de mim. De autoimagem, né? Isso. De não aceitar mudar. Você percebe que seu comportamento mudou? Ixi, muitíssimo mesmo. Muito mesmo. Em todos os lugares, tanto no trabalho como em casa. Com meu esposo, principalmente com meu esposo em casa. Uhum. Então tem sido muito Eu vi importante. eu vi uma pessoa que comentou ali sobre ansiedade. Você estava nesse quadro também, né? Ansiedade, depressão. Isso. É uns 2 anos Você acha que mudou alguma coisa nessa, dentro desse processo? nesse processo, foi uma das coisas que mais mudou, foi essa parte da ansiedade e depressão. Uma das coisas assim que, Então, tendo conhecimento, assim, sabe, eu fui me libertando e me aliviando, assim, sabe? De tanta culpa, de tanta coisa que eu carregava nesse processo, eu vi que eu só tô cada dia assim mais leve, sabe? O conhecimento fez eu me libertar de muitas coisas, principalmente dessa parte aí. então você acha que. Você acha não, né? Você que tem que me dizer. É possível então vencer esses males que as pessoas falam que não tem como? Tem sim. A partir do momento que você tem o conhecimento, que você vai, que você busca, que você vê realmente que não é do jeito que a gente acha que é, a gente vê que realmente tem sim. Tem cura, tem. Para tudo tem um jeito. Mas você tem que se mover. Tem que sair do lugar, tem que. Lembra que no começo você falava assim que a culpa era muito grande, que você não ia conseguir nunca sair disso? E hoje eu vejo que cada dia é mais leve daquela culpa que eu carregava da situação lá, né, dos meus irmãos, né, que você conhece a história, né? Lembra que eu falei pra você? Eu até anotei uma vez que eu falei pra você que você era fácil pra atrair culpa pra você? Eu lembro, sim, E hoje mudou isso ou não? muito. Agora eu não quero saber de carregar a culpa de ninguém, de nada, de querer que fique com sua culpa, eu não quero nem saber. Cada um com o E seu. era uma das coisas que te prendia na depressão, né? Era uma das coisas assim mais fortes, assim, sabe, que eu carregava era essa questão aí mesmo da culpa, assim, uma coisa que assim que me prendia mesmo, que me amarrava, era a culpa das coisas O que que você fala pra essas pessoas que estão carregando essa culpa assim? O que que você fala pra elas? Olha, eu falo que é possível sair, né, dessa situação. Basta a gente querer, acreditar e ir atrás do conhecimento, abrir a mente, né, e cair para dentro, né, do conhecimento, porque o aprendizado liberta. Quando você começa a aprender, a entender, aí você vai se libertando. Então não é impossível, é possível. Basta querer e ir atrás, né, se movimentar e correr atrás do prejuízo, porque nunca é tarde para você sair dessa situação. Muito bom. E a ansiedade? Como é que tá o sono aí, tá? Tá, até que tá tranquilo. Tá tranquilizando. É, A que vista bom, hein? dos Então é sintomas possível. é possível, mas tem que Agora, querer. enquanto a pessoa está dando desculpa, não tem como, né? Oi? Enquanto a pessoa vive de desculpa, não tem como, né? Isso, a desculpa assim, é uma coisa que prende muita gente, né? Que a gente aprende tanto a viver de desculpa, que quando a gente vê, a gente tá dando desculpa para as coisas que a gente deveria não dar desculpa a se movimentar e ir atrás de coisas que é por bem da gente, né? Então, quando você aprende como que fala, a vencer as desculpas, a gente consegue andar.
Você percebe que o seu relacionamento com as pessoas mudou? Muito. Tô mais Por tranquila. exemplo, a Fernanda que tá aqui, mas as outras meninas, eu sei que tá trazendo, né? A E, Elisângela. e se eu pudesse, eu traria bem mais gente, assim, sabe? Porque nem sempre tá no controle da gente, as pessoas. Só que quando a gente Sim, é uma começa, decisão dela. fala assim, É uma decisão. quando a gente começa a aprender, assim, a gente vai lembrando das pessoas que a gente conhece que deveria, aquilo ali era para aquela pessoa. E a gente tenta de todas Uhum. as formas, mas a pessoa não quer. Aí é difícil quando a gente quer ajudar, igual você falou, né? A gente tenta ajudar de todas as formas, né? Mas quando a pessoa não quer, não adianta. Lília, obrigado pela sua participação. Nossa, Dizendo que é tímida, tem falando, traindo as você pessoas. viu que evolução, hein? Quem diria, né? Eu falando aqui. Pois Ó, aí uma salva você de vê que palmas eu pra você, hein? tô de parabéns. Até eu tô estranhando estar falando assim, ao vivo. Facilmente, toda tranquila. Você viu? Tranquilamente, entendendo, Ou seja, funciona, né? só vivendo que a gente vê que realmente funciona. Só cair pra dentro a gente vê que realmente funciona. É uma doideira, né? Obrigado, Lília, pela sua participação. Nada. Deixa você limpar a casa, né? Pois é, ela tava limpando a casa, né? A Elisângela já me desafiou. Deixa ela, eu vou pegar ela agora aqui no privado, você vai ver. Desafia assim de agora para ela entrar ao vivo aí. Pois é, Cindy, olha, eu tô assim, sabe? Eu consegui entrar, minha amiga me desafiou, agora tô desafiando você. Você precisa entrar aí e falar ao vivo pra gente. Vai lá. Isso aí. Obrigado, Lília. Deus abençoe. Tchau. 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 Tá vendo, gente? Eu vou falar pra você. Se você cair pra dentro do negócio, não tem como. Não tem como. Bloqueio é coisa séria, mas não é impossível. Conheci a Lília há muitos anos e ela está bem diferente mesmo. Tá aí o testemunhal aí, ó. Muito bom. E aí, sim, você vai entrar ou não? Eu vi um comentário aqui. Passou aqui, cadê? Ah, foi da Cindy. Mas ela não quer falar e fica parecendo que ela tá mentindo. Eu nunca mais tomei remédio para dor de cabeça. Por quê, Cindy? Explica pra nós. O Valdones falou aqui, ó. Só dá certo se cair pra dentro, porque de fora não dá pra acessar. Justamente isso. E a Cindy não aceitou de novo. Que triste, Cindy. Que triste você. Deixa eu ver mais um aqui pra gente terminar. Nós vamos encerrar essa live já. Se você tiver alguma pergunta, manda aí que eu vou responder perguntas aqui pra gente encerrar essa live. Tô aqui pra te ajudar. Vamos lá, manda aí. Se você quiser participar ao vivo aqui, bora participar, que eu vou te ajudar. José Valdones. Olha nós aí. Seja bem-vindo. Opa, tamo junto. Só dá certo. Se cair pra dentro, não tem como acessar de fora, né? Não tem como. E se não entrar no processo, não vai. É o que a Lídia falou, muito bem falado. Se a pessoa não se mover, não funciona. Aí começa a dar desculpa. Vai dando desculpa. Uma pessoa falou pra mim, uma pessoa mandou pra mim hoje, ela falou assim, mas eu quero resolver, só que eu não quero pagar o preço. O que você me fala disso? Então, é exatamente o que a fala da Lídia, ela é muito
ela é muito pertinente. Ela se moveu para que acontecesse, e nessa movimentação ela convidou pessoas, porque ela viu que era possível essas pessoas também serem tocadas. Então, quando a gente transborda, aquilo que foi bom para nós acaba alcançando outras pessoas, e não é possível não haver transformação. Só que a frase mais top que ela usou foi: tem que se mover. Porque se a gente não se mover, além de não acontecer nada com você, você não vai poder transbordar para outras pessoas e mudar vidas. De repente, pessoas que estão há tempos procurando uma resposta, e você é a resposta, mas se você não transbordar, não compartilhar com essa pessoa, não dá. Então tem que investir, é investimento de tempo, parar de dar desculpa, porque quem tem desculpa não tem outra coisa além de desculpa. E aí as pessoas ficam contando uma historinha para a cabeça delas, de que está difícil, não é possível. O cara falou: eu nasci assim, vou morrer assim. Quantas pessoas estão nessa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Então é possível a mudança em todas as áreas. Só que primeiro tem que ter um posicionamento. Senão não vai mudar. Claro, igual pra você ver, ó. O que ela falou aqui é poderoso, ó. Tanto de pessoas que sofrem, por exemplo, na depressão, que gastam rios e rios de dinheiro com isso, com remédio, com um monte de coisa, só que na hora de resolver, não quer resolver. Exatamente, eles querem continuar combatendo o efeito e não a causa. Remédio não cura a depressão. Exatamente, algumas pessoas se tornam escravas do remédio, e se você falar para ele que é possível deixar o remédio e resolver o problema, alguns até nem querem, falam: isso aí é conversa para boi dormir. Então achei muito interessante. A gente tem acompanhado a Lília, né, nos encontros, nos activities, e essa questão do desbloqueio mudou muito. Você vê a forma dela se expressar, e ela própria acabou compartilhando, né, essa culpa que ela carregava, que agora ela vai deixar cada um com suas culpas, né? Cada um que leva a sua. Você vê, né? Que coisa, né? Eu falava pra ela que ela era um imã de culpa. Tudo quanto é culpa que ela tinha perto dela, ela pegava pra ela. Esse é um dos maiores problemas que afeta a humanidade, no geral, é essa questão de pegar a culpa de um, a culpa de outro, do pai, do irmão, do tio, do avô, e tentar carregar o mundo nas costas, e não vai funcionar. Então, quando a gente se liberta da culpa, aí você vê que quantas pessoas que poderiam se libertar, mas volta na frase da Lília: tem que se mover, porque água parada dá dengue, se o rio não se mover, morre. Então, assim, é um movimento. No movimento, a gente consegue a mudança. Agora, eu estava falando aqui que existem 3 níveis de bloqueio, né? O mental, emocional e espiritual. Fala pra gente aqui uma experiência sobre desbloqueio espiritual que o senhor passou. Uma só, né? Só um? Só. Rapaz, eu fui espiritualmente proibido de prosperar durante 15 anos. É uma história longa e eu vou resumir em poucas palavras. Enquanto eu não descobri que eu estava bloqueado e que eu não tinha condição de prosperar financeiramente, e aí eu descobri, ok, só que eu tinha que me mover para resolver o problema. E eu tinha que me mover até o Paraná, tomar algumas atitudes para que isso fosse resolvido. Eu poderia ter ignorado, dizer: não, isso aí eu vou orar e vou pedir para Deus e vai dar tudo certo. E eu poderia ter simplesmente continuado como estava. Mas eu me movi, fui atrás de resolver o problema, e foi resolvido, e a gente agora está desfrutando, nós estamos colhendo os frutos de resolver esse problema. Volto a usar a frase da Lília, mas eu tive que me mover. Então há muitos bloqueios espirituais que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, e por ignorar esses bloqueios, a gente vai orar, e vai jejuar, e vai ler Bíblia, e não resolve nada, e a vida continua do mesmo jeito, e não há uma solução, e a gente não sabe o que fazer. Então, assim, a gente tem que se mover. Seja o bloqueio emocional... Por exemplo, teve um evento passado lá, a palestra passada, aí teve gente que assistiu pelo YouTube, aí a pessoa me mandou mensagem falando assim: mas bloqueio espiritual não é só Deus que resolve? O que o senhor acha?
Então, bloqueio espiritual é Deus que resolve, mas tem a minha contrapartida, né? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que entender que eu estou bloqueado. Porque o maior problema da pessoa bloqueada é ele não saber que está bloqueado. E se alguém contar para ele, ele não aceita. Ele falou, não, isso aí é coisa da sua cabeça. E aí uma pessoa dessa, nem Deus pode ajudar ele. Aí Deus não resolve coisa nenhuma. Aí o senhor pegou pesado. Deus não vai poder? Como Não, assim, ué? Deus pode tem tudo. coisa que Deus não pode fazer. Deus não... Deus é o Deus do mas impossível. não é do impossível. Nesse caso aí não é, ele só resolve. Ele não vai resolver as coisas que ele me deu autoridade para resolver, me deu capacidade. Porque senão não precisava dele ter me dado livre-arbítrio, inteligência. Ele poderia resolver tudo e eu seria simplesmente uma máquina de fazer o que ele quer. E não é assim que funciona. Tem a minha parte e eu tenho que fazer. Não tem esse versículo na Bíblia, mas se tivesse era bonito, faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Não tá na Bíblia, mas se tivesse, estava bem-vindo. Então eu tenho que me mover. Se resume muito nisso. Eu me movo, eu tenho a informação, conhecereis a verdade vos libertará. Para mim, o que libertava era campanha disso, daquilo outro. E eu descobri que não é a verdade que liberta. Agora, quando eu me encontro com a verdade, eu tenho que aceitar ser liberto por ela. Do contrário, não tem como. E tem uma americana, eu esqueço agora, uma ativista americana, que ela fala uma frase muito interessante. Ela fala assim, libertei 1.000 escravos. Libertaria mais 1.000 se eles entendessem que eram escravos. Então, é simplesmente isso. Justamente isso. Simplesmente isso. Dá para desbloquear muita gente. O problema é que elas não sabem que estão bloqueadas. Não sabe quando... Sabem, algumas não. Falam, não, isso aí não funciona. Aí eu já sou meio ignorante. Eu falo assim, cara, é o seguinte... Não sei como é que é, não entendo um monte de coisa, mas dá certo. Então vai lá e faz, porque depois que você faz, você começa a ver os resultados. E dependendo da área, é muito libertador. Cada um na sua área, né? Nesse desbloqueio financeiro que o senhor fez, fala pra gente 2 coisas que mudou assim, prática. Prática. Eu vivi assim, uns 12 anos, nunca me senti uma pessoa ignorante em relação a empreendedorismo. Mas durante os 12 anos era assim, um ano eu estava andando de carro novo, outro ano eu estava andando a pé. Um ano eu não estava devendo nada, outro ano eu estava devendo o que não tinha. E isso se repetiu durante muitos anos. Há 3 anos atrás eu comecei um empreendimento novo, fez 3 anos agora em abril, e agora fez 3 anos e a gente está assim numa crescente totalmente impressionante. E aí eu descobri que não precisa a gente subir e descer, quebrar e depois ter que se reerguer. É possível a gente estar numa crescente, fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, entendendo alguns princípios que antes eu não entendia, e aí isso a gente vai entendendo ao longo da caminhada. Então, assim, hoje nós vamos inaugurar no mês de julho, fé em Deus, a 2ª unidade da nossa fábrica, e nós começamos... Alguns conhecem a minha história, eu comecei como sócio, só com a minha habilidade, sem nenhum centavo. Hoje nós somos sócios, nós somos proprietários da empresa, vamos abrir a 2ª unidade com praticamente nenhuma dívida. Rondonópolis, nós estamos nos esforçando muito para atender a nossa demanda. Então, assim, não tem ponto negativo, a gente só tem tido ponto positivo. É claro que é o fruto de um trabalho, mas antigamente eu trabalhava também, mas não dava certo. Uma hora ia para frente, outra hora ia para trás. Um passo para frente e 2 para trás. Então tem 3 anos que a gente está caminhando só para frente, nem de lado e nem para trás, e as coisas estão só se organizando. Então, assim, não faltava em mim habilidade. Cortou aí? Travou aí? Tá sem o seu áudio aí. Não sei o que não, mas voltou. Eu estava me Voltou. explicando aqui o que era coragem aqui, o que era... Falei, como assim? Eu não estou perguntando nada, mas tá bom, tá tudo certo.
E é isso, Mike. Mas qual que é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que estão tendo esse primeiro contato? Então, se mova, busque um novo entendimento, faça a seguinte análise. O que tem acontecido na minha vida nos últimos 2 anos? Pega 2 anos aí e faz uma análise. Se as coisas não estão fluindo, puxa vida, vai esperar mais quantos anos para poder procurar ajuda, né? Então já toma uma decisão de se mover, de buscar o conhecimento, cair para dentro, porque de fora não dá de acessar nada, tem que ser por dentro mesmo, e buscar soluções. Ouvir pessoas como a Lília, que estão aprendendo, se desbloqueando e transbordando em vida de outras pessoas. Tem a Elisângela também, que acabou de chegar. A Elisângela, que acabou de chegar no nosso meio, que está também se movendo em relação a isso, e buscar uma transformação. Não se conformar com o modo antigo de viver, porque se não está bom, por que vai continuar do jeito que está, né? Então é buscar uma transformação. E essa transformação existem meios que dá para você acessar, então por que não acessar? Então cai para dentro, que de fora não dá de acessar nada. José, obrigado pela sua participação aí. Tamo junto. Tamo junto aí, Deus abençoe. Amém. É isso aí, gente, ó, foram algumas pessoas, e o que fica claro é isso que todas elas falaram. O que você precisa fazer? Se posicionar. Se você não se posicionar, se você não cair para dentro, não tem como. Uma coisa interessante que o Valdones falou outra vez: até o que não fazia sentido para mim eu fiz, e o doido é que deu certo. Exatamente. Por quê? Por causa das nossas crenças. Tem coisa que na hora de fazer, a nossa crença, lembra que nós falamos lá atrás? Eu vou deixar essa última mensagem aqui para você pegar ela e você guardar ela e você entender. Deixa eu pegar ela aqui atrás, aqui. A gente falou lá atrás. Deixa eu achar aqui, eu vou deixar fixado aqui para você, para ver se você entende. Cadê? Aqui, ó. O seu bloqueio é o seu limite. O seu bloqueio é o seu limite. Então, se você não resolver cair para dentro, você nunca vai conseguir, de fato, destravar. Agora, se você carrega crenças erradas, se você carrega bloqueios na sua vida, é claro que você não vai cair para dentro, porque seu bloqueio não vai te deixar. Seu bloqueio vai te limitar. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar agora essa live, eu vou encerrar ela. E nós vamos encerrar, e a Cindy não venceu a timidez dela. Olha, eu tô triste com você, Cindy. De verdade, hein? Todo mundo ficou esperando aí. Poliana falou pra você entrar, você não entrou. Mas é o seguinte, nós vamos encerrar essa live e eu preciso que você entenda isso. O seu bloqueio é um limite na sua vida. Um limite que vai te impedir de crescer, de governar, de prosperar. Vai te impedir. Se você não cair para dentro e tirar essas travas da sua vida, pode se esforçar, pode ter a capacidade. Foi o que o Valdones acabou de falar. Tinha capacidade para tudo, mas não avançava. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Ó, vamos fazer o seguinte. Se você não me segue, você me segue aqui. Nós vamos fazer uma outra live. E eu vou informar vocês aqui. Nós vamos fazer uma outra live e nós vamos continuar. Mas eu quero ouvir você. Quero falar com você. Eu quero te ajudar. Lembra que eu comecei falando. Não é só falar se você está bloqueado ou não. Eu quero te mostrar. Eu quero entender aonde que está o seu problema. Tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora aqui no meu Instagram. Você passa lá e deixa uma pergunta. Eu preciso não, quem precisa é você. Que você faça uma pergunta. Eu quero te ajudar. Então você vai deixar lá na caixinha de perguntas a sua pergunta. Se você não me segue aqui.
Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, você vai lá na minha bio, vai clicar no link que está lá na bio e vai clicar no grupo do WhatsApp para você participar do nosso grupo e ficar sabendo aí da próxima live. Fechou? Aprende uma coisa. Se você não cair para dentro, as coisas não vão mudar. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não vai fazer o que você precisa fazer. Muda esse drive na sua cabeça. Eu vou orar e Deus vai me ajudar. Para de carregar crenças erradas. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Fechou? Vou abrir a caixinha de perguntas agora. Você passa lá, deixa a sua pergunta. E eu tô te esperando lá no grupo do WhatsApp também pra gente continuar conversando. Fechou? Deus abençoe você. Aprende. Você nasceu para governar e para prosperar. Mas o seu bloqueio tá te pedindo. Tá na hora de destravar. Vambora? Deus abençoe você. Uma excelente noite. Cai pra dentro. É possível, desde que você se posicione. Deus abençoe, gente. Obrigado.